Olá, amigos da TV Rio Branco. Está começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, na 8 SBT, 8.1, Sistema Brasileiro de Televisão SBT. Muito bem. O programa de hoje apresenta no primeiro bloco uma entrevista com os líderes do MBL. Você já ouviu falar em MBL, não sabe o que é MBL? Movimento Brasil Livre. Começou lá um ano após aqueles manifestos de 2013, lembra? Que quebraram tudo de norte a sul do Brasil, barbarizaram, enfim. E aí depois, mais ou menos um ano depois, surgiram vários movimentos, entre os quais o MBL, Movimento Brasil Livre. Então ele já completou 5 anos. Isso no Brasil, né? Nos grandes centros. No Acre ele chegou 2 anos depois, em 2016, precisamente em março. Então nós estamos a comemorar 3 anos de MBL no Acre, em Rio Branco principalmente, e 5 anos no Brasil. Nós vamos falar com 2 dos 3 líderes aqui do MBL no Acre. Depois eu vou fazer 2 blocos com o ex-presidente do Conselho Regional de Administração, CRA, agora novo delegado federal junto ao Conselho Federal de Administração. E também diretor, acaba de ser eleito, diretor da Câmara Pública junto ao Conselho Federal de Administração, o CFA, ok? E agora, na abertura do programa de hoje é quinta-feira, 28 de março de 2019, eu tenho o prazer de conversar agora com o apoio do Supermercados Araújo, ou Arasuper, está mudando agora de nome, mudando para melhor, né? E também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro. Tenho o prazer de conversar com a doutora Damaira Aguiar de Souza, ela é psicóloga. Vamos falar sobre vários assuntos aqui, entre os quais os programas sociais, projetos sociais e também sobre a questão dos autistas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Tudo bem? Boa noite. Tudo, boa Primeira noite. vez aqui no programa, né? Primeira vez. Muito bem. A senhora é a criana de Tarauacá? Nasci em Tarauacá, mas fui criada aqui em Rio Branco. Então, poucas vezes a senhora foi lá, então. Apenas uma vez. Muito bem. É psicóloga há quanto tempo já? Há 2 anos. O que uniu a senhora à psicologia? Acho que foi em 2006 que a primeira vez eu cursei psicologia, né? Fiz o vestibular na Uninorte. E daí passei, mas naquela época eu não tinha condições de bancar. E aí, quando surgiu a oportunidade do FIES, né? Abracei essa oportunidade, porque a vida é cheia de oportunidades, basta a gente estar atento para isso. E abracei e fui atrás dos meus sonhos, né? Também sou formada em técnica de enfermagem, instrumentadora e instrumentadora cirúrgica também. Então, sempre gostei da área da saúde, né? A área saúde física e também mental? Exatamente. Unir o útil ao agradável. Exatamente. Desculpe chamá-la de senhora, a senhora é muito jovem ainda, mas aqui é um tratamento que a gente dispensa a todos. Sim, né? sim. Acho que é questão de respeito, né? Vamos que vamos, então. A senhora me falou agora há pouco, em off, sobre alguns programas sociais. Sim, então... Qual a importância de tudo isso para que tenhamos uma cidade mais justa, mais alegre, um estado mais desenvolvido, mais justo socialmente falando? Então, eu penso que nós, como cidadãos brasileiros, nós como seres humanos, né, de qualquer raça, cor, além da gente ver a dificuldade no qual o país está passando, a dificuldade que está enfrentando o mundo, mas também nós somos ser humano, né? Nós somos ser na qual a gente tem sentimentos, as emoções, enfim. E eu, como uma pessoa, não vejo só os problemas, eu gosto de apontar soluções. Então, sempre eu gostei de criar coisas, né? E desde na época da faculdade também eu era meio assim a louca da sala, porque sempre criava as soluções para tudo. Você me trazia um problema, eu apontava a solução. E hoje a gente vê muitas rodas de conversa, direito do negro, direito da mulher, direito da criança, mas ninguém consegue apontar uma saída. E daí, só fala em direito. Você tem direito a isso. Exatamente. Mas a gente deveria também, ser assim. Mas nós também temos deveres, né? Então, o meu dever como cidadã brasileira, como profissional na qual eu escolhi, na qual eu carrego essa camisa, eu também me sinto no direito de apontar soluções para alguns determinados problemas, né, que a gente está enfrentando. E daí eu criei o primeiro projeto, que foi Mamas Concilier,
onde eu atendo as crianças autistas, atendo elas, porque, primeiro, o autismo, ele não é uma coisa só. O autismo, não dá para você diagnosticar uma criança e trabalhar com ela... Pare tudo. Vamos começar do início. Por dever de ofício, eu sei o que é autismo, os sintomas e tal, mas a maioria não sabe. Vamos lá, então, o que é o autismo? O autismo, na minha concepção, né, em tudo que eu venho estudando, procurando, e ninguém ainda não sabe a causa para o autismo, mas o autismo, ele é um transtorno do espectro autista, ele é um... Esse é o nome científico? É, o nome científico é muito comportamental, né? A criança que não gosta de brincar com outras crianças, criança que tem uma hipersensibilidade, né, tanto auditiva como no toque também, crianças que a aprendizagem dela é diferente de qualquer outro. Ela não consegue assimilar como qualquer outra criança que não seja autista ou qualquer outra pessoa. Vou dar um exemplo. Tem que ser algo diferenciado para ela. Exatamente. A criança autista, ela aprende no concreto. Ela não aprende no subliminar. Ela não entende essa ligação. Porque é justamente por isso. Ela tem dificuldade na comunicação, na socialização. Exatamente. E na questão comportamental. Exatamente. Significa dizer que é uma pessoa violenta, não é isso. Não. Em alguns momentos, sim, mas todos nós também somos. Né? E é bom você falar nisso. E todo mundo nisso. vive um dia ou uma hora de autismo. É bom você falar nisso, porque chega muitas mães e acha que aquele comportamento que a criança grita, chora, se joga no chão é do autismo. Isso não é do autismo, isso é uma criança que, de alguma forma, está acontecendo algo com ela, que os pais não estão conseguindo fazer essa comunicação. E aí a gente tem um estresse, né, emocional dos pais, que acaba se culpando pela criança ser autista, que acaba se culpando por diversos outros fatores, e começa a se entregar naquele adoecimento e não sabe o que fazer com aquela criança. Mas toda criança, sem ser autista ou não, ela vai se jogar no chão quando ela quiser alguma coisa, ela vai gritar. Eu gosto de usar uma técnica... É uma forma de protestar, é uma tática, é uma técnica. Eu gosto de usar uma técnica infalível. Quando os meus pacientes chegam para mim, eles são as coisas mais fofas que existe, né? Eles chegam para mim e dizem, tia, eu quero brincar com tal coisa. Hoje a gente não vai brincar com essa tal coisa. Mas eu quero, tia. Aí eles ainda falam assim, a outra psicóloga deixava. E eu digo, a outra é a outra, eu sou eu. Como assim você é você? E aí, quando eles tentam, de uma certa forma, jogar um jogo de manipulação, eles sabem com quem eles podem e com quem eles não podem fazer isso. E as crianças, algumas crianças autistas, não são todos, né, quando tem uma capacidade intelectual mais aguçada, eles são incríveis. Eles aprendem, eles gostam do brincar, eles gostam que você sente e escute eles e trate eles por igual. Gostam de chamar atenção, né? Exigir atenção. Sim, sim. E as crianças hoje, tudo que elas querem é ser ouvida. É o que elas precisam também, né? Ser ouvida. Complicada a situação em tempos de o avanço da tecnologia. Criança com 2, 3 anos já sabe fazer tudo num tablet, num celular. Sabe destravar, vai colocar senha, baixar arquivos. Isso é um perigo. Estamos colocando em risco a juventude, aliás, a infância das nossas crianças. E tem uma coisa também que eu gosto de ressaltar para os pais, que a gente tem que ter um olhar peculiar para essa criança. Ela, às vezes, ela brinca de uma forma diferente que você pode estar tirando proveito disso. Por exemplo, teve uma mãe que chegou para mim e disse, meu filho, ele gosta de ficar brincando, ele pega os bichinhos, os brinquedinhos minúsculos e fica querendo que a gente tire foto, faça filmagem daquilo. Eu falei para ela, eu disse, nossa, você não conseguiu enxergar? Ela disse, o quê? Seu filho aí é um astro dos cinemas daqui a pouco. Olha só a criação dele. Ele começa a assistir aqueles desenhos e ele quer reproduzir os desenhos, ou a inteligência da criança, que às vezes um adulto não consegue se perceber por conta do quê? Porque está diagnosticado com autismo. Eu tenho um amigo que ele representa aqui no Acre os produtos Amazon Studio, que tem como carro-chefe o óleo natural de avestruz. Estrúdio é um tipo de avestruz, talvez a raça mais famosa.
que existe não só no Brasil, em várias partes. Enfim. E esse produto, ele tem sido usado pelas famílias que têm filho com autismo e a resposta é imediata. Há um controle. Quais os outros medicamentos que são usados pelos autistas? Olha, um tratamento diferenciado? Hoje, até agora, falando de medicação, algumas crianças usam espiridona, né, que é passado pelo psiquiatra. Eu, particularmente, como terapeuta, não gosto muito de atender essas crianças. Qual é o princípio ativo dele, lembra? Sim, o espiridona, ele é mais para quem tem agressividade. E nem toda criança tem agressividade, né? Então, o que acontece? Quando uma criança começa a tomar esse medicamento, ela vai ficar dopada. Vou te perguntar uma coisa. Você já viu uma pessoa que tem depressão se curar com algum medicamento? Complicado. Pode até ajudar, mas... Ajuda. Mas a medicação, assim, a psicoterapia, não funciona. Sim, tem que ser uma coisa Tem que ser os associada. dois associados, porque não tem melhor. Foi interessante você falar nesse caso aí, desse óleo, dessa essência do avestruz, porque essa semana mesmo eu indiquei para um caso de uns colegas que a gente estava trabalhando em grupo, né, na clínica Humanamente, a Fono conversando comigo, que tem uma criança que não está aceitando alimentação e tal. E eu falei que seria bom indicar para os pais que em algum momento, no fim da tarde, à noite, antes dessa criança dormir, a mãe desse um banho nela e fizesse uma massagem com óleo, né? Então, já seria algo a se pensar. Por quê? Porque a criança autista, ela tem hipersensibilidade. Então, você vai tocar na criança, você vai massagear ela com óleo e isso vai acalmar ela. Por que que o som incomoda as crianças autistas? Porque é muita informação no cérebro. É uma criança muito ativa. Esse produto ele tem várias funções, entre as quais ele regula a pressão, se for baixa ele aumenta, se for muito alto ele baixa, busca um equilíbrio. Combate a fraqueza, o esgotamento físico mental, a falta de memória, ele ativa a circulação sanguínea, então são mais de 30 vantagens, por isso que ele está se encaixando também nessa questão dos autistas. E a deputada Mara Rocha está apresentando uma emenda que deve liberar recursos diretamente, ou seja, de forma exclusiva para investir no público que tem problema com autismo. Então, acho que logo a Secretaria de Saúde vai receber recursos para investir justamente contra o autismo. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que o autista ele é capaz de aprender sim. Só que ele vai aprender de uma forma diferente do que qualquer outra pessoa. Mas ele é capaz. E entre eles mesmo tem alguns grupos diferentes também. Né? Temos, porque são pessoas diferentes, são pessoas que têm habilidades diferenciadas, tem uns que se desenvolvem bem mais rápido, tem outros que são devagar. Que podem até ficarem agitados facilmente, outros não ficam. Outros não ficam, justamente o contrário. Outros se isolam. E tem uma outra coisa, o seu filho autista, tudo que ele assistir, ele vai repetir, porque eles aprendem muito com o processo de modelagem. Então, tá aí uma saída, né? Vamos ver o que as nossas crianças estão assistindo. Eu tenho um caso de crianças que assistem aqueles desenhos como o Alvos e Esquilos. Ele aprendeu, vendo o Alvos e Esquilos, que quando eles querem uma coisa, eles começam a gritar. Então, eles aprenderam que a melhor forma de conquistar alguma coisa é gritar. Eles querem ganhar tudo no grito, não pode. Vamos ensinar outra coisa, né? Sabe o que eu costumo usar? Quando a criança está gritando, eu quero, choro, parabéns, que bom que você está gritando, muito bem, grite, continue gritando, natural. Parabéns, espero que quando você, isso é bom que os pais façam em casa, estimule, olha, quando você estiver grande, meu filho, eu quero que você grite assim na hora de conquistar um emprego, na hora de conquistar o seu espaço, os pais têm que motivar as crianças, Verdade. Não é gritar, não é bater. Claro. Não vai ter essa solução. Conversei aqui com a doutora Damaira Aguiar de Souza, psicóloga e também técnica em enfermagem. Instrumentadora cirúrgica. Instrumentadora cirúrgica. Super mulher.
Foi um prazer. Obrigada. Sucesso. Obrigada. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre o Movimento Brasil Livre, o MBL. Até já.